Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e eu vou trabalhar mais uma aula sobre radical e suas propriedades, tá? Essa é uma aula que eu vou destinar apenas às atividades, então eu vou resolver vários pequenos exercícios para a gente memorizar e fazer a fixação das propriedades de radical, beleza? Vamos começar aqui pelo item A, ó. Como é que a gente poderia escrever isso aqui, ó? Se eu tivesse que calcular raiz quinta de 3 elevado a 5. Usando a propriedade P1 do radical, você sabe que pode cortar o índice da raiz com o expoente do número do radicando e isso ia sobrar 3. Se a gente tivesse assim, igual no item B aqui, mais ou menos assim, ó, raiz, aí seria aqui dentro, ó, 5a elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado dentro da raiz. Beleza? Como é que a gente poderia resolver isso? Bem, você tem que lembrar que quando a raiz não tem índice, então o número que está aqui é 2. E aí você pode aplicar a propriedade que é corta o índice da raiz com o expoente do número. E aí ia sobrar isso aqui, ó, 5a ao quadrado. Beleza? Então é bem simples, né? Para a gente resolver essas propriedades. Se a gente tivesse que fazer isso aqui, ó, explicar para alguém quanto vale a raiz de 49. Aí a pessoa fala, a raiz de 49 é 7. Tá, mas por que é 7? Aí você vai falar, é 7 porque 7 vezes 7 é igual a 49. Isso quer dizer, gente, que a raiz de 49 também pode ser escrita como 7 ao quadrado, concorda comigo? E se 7 ao quadrado, corta a raiz com o expoente, ó, e sobra só o 7 como resposta. Então isso aqui é uma técnica para resolver exercício. Por exemplo, se alguém perguntasse a você qual é a raiz quarta do número 81, o que é que você pode fazer? Você vai no cantinho do caderno, pega o 81, fatora ele, decompõe em fatores primos, 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Quantos 3 apareceram aqui? 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é 3 elevado à quarta. Você vem aqui e troca, ó. Você tem a raiz quarta, no lugar de 81, 3 elevado à quarta. Aí o índice cancela o expoente e sobrou o número 3. Então isso aqui é uma técnica muito boa para resolver a raiz quando a gente não sabe. Beleza? Vamos pensar em outro caso aqui agora, ó. Se você tivesse essa situação aqui, deixa eu separar o quadro. Vamos lá, continuar com as propriedades. Se você tivesse essa situação aqui, ó, o nosso item E, você tem lá que a raiz elevada de índice 14 de 2 elevado a 8 é igual a raiz com índice x de 2 elevado a 4. O que você, se a pessoa perguntasse a você assim, ó, qual é o valor de x? Qual é o valor de x? Aí o que você vê? Você vê que aqui o expoente era 8 e agora o expoente é 4. Isso quer dizer que o expoente do radicando foi dividido por 2. Só que se o expoente foi dividido por 2, então você tem que dividir o 14 também. Ou seja, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó. A raiz 14ª de 2 à oitava é equivalente, aí você divide o radical, o índice do radical por 2, que vai dar raiz sétima, divide o expoente por 2, que vai dar 2 à quarta. Se isso aí é igual a raiz de x 2 à quarta, quer dizer que o x vale 7. Então você pode, lógico, fazer isso de uma forma muito mais rápida. Mas o que eu quis mostrar para você aqui, que é a propriedade. Você pode dividir o índice e o expoente pelo mesmo número. Você pode simplificar, né? Vamos ver se tem mais um exemplo aqui para a gente melhorar isso. Por exemplo, esse aqui, ó, se tivesse assim, ó, raiz 15ª de 2 elevado a 5. E você precisasse escrever isso aí de uma forma simplificada. O que você pode fazer? Você vem aqui, divide o índice da raiz por 5, divide o expoente por 5 e você vai obter 15 dividido por 5, 3. Então você vai obter uma raiz cúbica
5 dividido por 5, 1. De 2 elevado a 1. Ou seja, você obtém uma raiz cúbica de 2. Tá vendo? Você simplificou um radical, escreveu ele de uma forma mais simples. Vamos continuar aqui achando exemplos que a gente pode fazer aqui para facilitar. Se alguém perguntasse para você assim, ó, quanto vale a raiz décima de 32? Tá, só isso. Qual é a raiz décima de 32? Ou, simplifique essa raiz, escreva ela de um jeito mais simples. Aí você lembra o seguinte, ó, raiz décima. Se você pegar o 32 e fatorar por 2, dá 16, fatorar por 2, for fatorando por 2, você vai descobrir que o 32 nada mais é do que 2 elevado a 5. E agora o que você pode fazer? Você pode simplificar. Divide o índice e divide o expoente por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então isso aí vai virar uma raiz quadrada. 5 dividido por 5 dá 1. Então isso é 2 elevado a 1. Beleza? Ou seja, a raiz décima de 32 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2. Viu que legal isso aí? Vamos ver mais um exercício aqui que a gente pode fazer. Essa situação aqui agora, a FGH. Se você tiver essa situação, a raiz da raiz quinta de x à quarta. Vamos lá. O professor foi lá e montou uma prova. A raiz da raiz quinta de x à quarta. E falou para você, simplifique esse radical. O que você sabe? Que a raiz de uma raiz, você preserva a raiz e faz o que com os índices? Lembrando que aqui é um 2 quando não aparece. Você multiplica os índices. 2 vezes 5, 10. 10x à quarta. Só que ainda não está bem simplificado. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode dividir o 10 do índice por 2 e também pode dividir o 4 do expoente por 2. Se a gente dividir ambos essas carinhas por 2, 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. Então aqui é x ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada da raiz quinta de x à quarta nada mais é do que a raiz quinta de x ao quadrado. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço aqui, ó. Pera aí. Então vamos lá, por exemplo, aí. Você tem a raiz da raiz do número 2. O professor pergunta lá na prova, quanto vale isso? Ou melhor, escreva isso como um único radical. Tá vendo? Aqui tem 1, 2, 3. Tem 3 símbolos do radical. Ele coloca no enunciado, escreva isso como um único radical. O que você percebe? Você percebe que todo índice aqui, ó, que está escondido é 2. Aqui tem um 2, aqui tem outro 2, aqui tem um 2. Você preserva a raiz e faz o que com os índices? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 2 nada mais é do que a raiz oitava de 2. Tranquilo isso aí, né? Vamos fazer mais uma aqui, ó. HIJ. Você tem lá a raiz da raiz cúbica da raiz quadrada de x à sexta. Ficou pequenininho aí, mas dá para ver, né? Então eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de x à sexta. Tá, o que você sabe? Raiz de uma raiz preserva a raiz e multiplica os índices. Aqui não aparece número, é 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Multiplicamos os índices. Preserva o radicando, x à sexta. Só que agora você sabe que dá para simplificar. Tanto o índice do radical quanto o expoente dá para dividir por 6. 12, deixa eu marcar aqui para a gente lembrar. 12 dividido por 6 e 6 dividido por 6. Com isso nós vamos ter 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6, 1. Ou seja, nós obtivemos a raiz quadrada de x. Veja que
A raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de x à sexta é equivalente à raiz quadrada de x. E escrever simplificado assim facilita na hora de resolver exercícios mais complexos. Beleza? Vamos continuar então agora com essa situação aqui, HIJK. Se eu tivesse que escrever assim, ó, eu tenho a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. Ou seja, eu tenho uma multiplicação de radicais. Como é que eu posso escrever isso? Eu preservo o radical, lembrando que os índices são iguais, e multiplico os números que estão lá dentro. Então, isso aí vai dar a raiz quadrada de 35, moleza? Multiplicação de radicais com o mesmo índice. Preserva o radical, preserva o índice e multiplica os números. Tranquilo isso aí, né? Se a gente tivesse essa situação aqui, ó, KL, a raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de A ao quadrado. Como é que seria isso? Então, olha lá, ó. Multiplicação de raízes com o mesmo índice. Preserva a raiz, preserva o índice e multiplica os carinhas de dentro. Quanto que dá A vezes A quadrado? Ah, então eu vou escrever A vezes A quadrado. Gente, um número quando não tem expoente, qual é o expoente dele? 1. E aí aqui nós vamos ter então raiz cúbica e multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 somado com 1, 3. O que pode fazer agora? Corta o índice com um expoente e o que sobrou? A. Beleza? Veja que tranquilo essas propriedades, né? Isso vai ajudar muita gente quando estivermos resolvendo exercícios mais cabulosos. Deixa eu apagar aqui um pouco o quadro para a gente ganhar tempo e ir fazendo mais exemplos, tá? Por exemplo, ó, se eu tivesse a multiplicação aqui, a raiz 12ª de x à quinta vezes a raiz 12ª de x. E o professor falasse assim, ó, represente essa multiplicação, esse produto, da forma mais simples possível. O que você lembra? Você lembra assim, multiplicação de raízes com o mesmo índice. Preserva a raiz, preserva o índice e multiplica os elementos que estão lá dentro. X à quinta vezes x. Só que dentro da raiz, nós vamos ter uma multiplicação de potências de mesma base. E aí a regra é, conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, eu tenho uma raiz 12ª de x à sexta. Eu posso simplificar tudo por 6. 12 dividido por 6 é 2. Então o índice da raiz é 2. 6 dividido por 6 é 1. Aqui vai dar x elevado a 1, que não precisa aparecer. Ou seja, isso aí é simplesmente a raiz de x. Veja que legal, pessoal, essa propriedade da multiplicação. Vamos fazer um agora que envolva divisão aqui, ó. Vamos ver um exercício bem tranquilo aqui, ó, envolvendo divisão. Se você tiver essa seguinte situação aqui, ó. Deixa eu ver, L, M, N. Que N feio, né? Você tem a raiz de 12 dividido pela raiz do número 3. Veja que a raiz quadrada do número 12 não é exata, vai ser um número decimal. A raiz quadrada do número 3 também vai ser um número decimal. Só que nós já vimos que a divisão de raízes com o mesmo índice, você pode preservar uma raiz grande e dividir os números. 12 dividido por 3. Aí você preserva a raiz. Quanto que é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 é 4. Qual é a raiz quadrada do número 4? 2. Veja como essa propriedade da divisão de raízes ajudou a gente, tá? Vamos fazer outro, ó. N, ó. Imagina o seguinte, que aqui você tem uma raiz cúbica de x à quarta, beleza? Dividido por uma raiz cúbica
de x. E que o x é um número que satisfaz a existência dessa situação problema. Aí o professor pede assim para você, simplifique ao máximo esse radical, esse quociente. Aí você lembra aqui, divisão de duas raízes, preserva a raiz, preserva o índice e divide os carinhas lá dentro. x² dividido por x. Você lembra também que o número, quando não tem expoente, o expoente é 1. Agora você tem a seguinte situação, aqui dentro da raiz, divisão de potências de mesma base. Lembra da aula de potenciação? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então isso aí vai dar raiz cúbica de x elevado a 4 menos 1. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ou seja, isso aí vai dar raiz cúbica de x elevado a 3. E nós vimos na propriedade que podemos cortar o expoente, o índice da raiz com o expoente. E sobra apenas x. Beleza, pessoal? Então essa foi uma videoaula que eu fiz com vários exercícios somente mostrando as propriedades do radical. Agora nós vamos continuar, tem muito conteúdo ainda sobre radical. Um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais bonito. E aí eu vou fazer aulas um pouco maiores, com resolução de exercícios um pouco mais animados, beleza? Então eu peço aí para você, se esses vídeos estiverem te ajudando, você dar um joinha aí para ajudar a gente, compartilhar esses vídeos com algum amigo que esteja precisando. E se quiser continuar recebendo esses vídeos, se inscreve aí no canal, não esqueça. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!